Oi, gente, tudo bem? Hoje o Diário do Rio recebe aqui, na série de entrevistas que estamos fazendo com candidatos às eleições desse ano, Gilberto Palmares, candidato a vereador. Tudo bem, Gilberto? Tudo ótimo, graças a Deus. Gilberto, eu queria que o senhor começasse se apresentando para o leitor e eleitor do Diário do Rio, fale um pouco da sua trajetória e depois a gente vai aprofundar falando das suas propostas, suas lutas, suas pautas para essa candidatura rumo à Câmara do Rio. Eu sou Gilberto Palmares, sou nascido numa cidadezinha pequena do Espírito Santo chamada Piacá. Vim, como muitos moradores do Rio, com a minha família ainda criança, fui criado numa comunidade da Tijuca chamada Morro da Formiga. E trabalhei muitos anos, a vida quase que toda, numa empresa chamada Embratel, como técnico sênior de telecomunicações. E a partir desse trabalho é que eu fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações. Fui coordenador nos anos 80 e 90 aqui no Rio de Janeiro do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Já fui professor de curso técnico, né? Eu tenho mestrado em Psicologia Social pela UERJ. E a minha experiência no parlamento é que eu fui vereador, tenho um mandato de vereador no final dos anos 90, e por 14 anos fui deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, sempre pelo Partido dos Trabalhadores. Então, de maneira muito sucinta, eu sou eu, Gilberto Palmares. Eu não disputei as duas últimas eleições porque eu era conselheiro de uma autarquia chamada Conselho Regional dos Técnicos, que fiscaliza a atividade profissional de técnicos de eletrônica, mecânica, meio ambiente. E aí fui lançado candidato a presidente no mesmo ano das eleições. Eu achei que não era adequado, que não era correto ser eleito presidente e, ao mesmo tempo, ser candidato a um cargo parlamentar. E priorizei, naquele momento, a responsabilidade de presidente do Conselho Regional dos Técnicos. Agora é diferente, porque a gente vive um outro momento. Eu acho que é importante que quem tem a vivência, a experiência que a vida me permitiu ter, se coloque à disposição para discutir um projeto de esquerda democrática. Por isso eu sou candidato a vereador. Gilberto, vamos aproveitar a sua trajetória profissional antes da política, né? Que é uma das suas pautas é o desenvolvimento do trabalho técnico na cidade do Rio, né? Queria que você falasse sobre isso, sobre ideias para desenvolver e, sim, considerando que o mercado está mudando muito com as tecnologias e tudo mais, o tempo todo são novas profissões, novas funções surgindo. Queria que você refletisse sobre isso e falasse sobre suas ideias para esse tipo de trabalho na cidade do Rio. Eu trabalhei muito tempo, como eu falei, no setor de telecomunicações, numa outra época, em que a tecnologia era basicamente analógica, aquelas centrais telefônicas enormes, eu trabalhei dando manutenção. Hoje, você vive um outro momento, né? O avanço gigantesco científico e tecnológico das últimas datas teve concentração em algumas áreas. A fusão das telecomunicações com a informática, o império da internet é evidente em toda e qualquer área. Então, uma das minhas bandeiras, até por ser oriundo do setor, parece uma coisa simples, mas é necessária, é que a internet seja enxergada como um serviço público. O município do Rio de Janeiro tem a maior rede de escolas públicas de toda a América Latina. São mais de 1.560 escolas. Uma grande parte delas ainda não tem acesso à internet com qualidade. Isso prejudica a atuação dos professores, do pessoal do apoio, isso reduz a possibilidade de recursos pedagógicos poderem ser utilizados. E a gente viu na pandemia o quanto os pobres são ainda excluídos digitalmente, né? No período em que as pessoas tinham que ficar em casa, teve milhões de casos de alunos que não conseguiam acompanhar a aula porque não tinham acesso à internet. Ainda hoje, há famílias que têm um único celular pré-pago que serve a família toda. Então, uma das lutas que eu quero travar na Câmara Municipal é discutir com a Prefeitura que ela tem uma política, pelo menos naquilo que toca a Prefeitura, que é a rede de educação e a rede de saúde, lutar para que haja internet de qualidade em todos os setores. Isso é a continuidade de uma luta. Eu, como deputado, aprovei uma série de leis nessa área, né? A primeira lei no Brasil que, por exemplo, olhando a segurança pública, exigia a presença de câmeras de áudio e vídeo nas viaturas policiais, é uma lei minha de 2009. Então, é discutir como o avanço científico e tecnológico chegue aos setores mais pobres. E aí
a minha experiência, a minha vivência profissional na Embratel, no setor de telecomunicações, obviamente, ajuda. Eu tenho lutado também muito na questão da mobilidade urbana, que é uma questão fundamental. Todos os segmentos da população, segmentos mais pobres, camadas médias, reclamam dos problemas da mobilidade, que são enormes. Mas, por exemplo, eu ouço muita reclamação de trabalhadores de horário noturno com a questão da segurança, que ele sai, às vezes fica num ponto de ônibus por quase meia hora correndo riscos. Parece uma coisa boba e distante, mas há recursos fáceis que possibilitam você acompanhar. Da mesma forma como usa o aplicativo hoje para o Uber, você tem aplicativos fáceis que podem ser utilizados para que as pessoas possam, no celular, acompanhar o roteiro do transporte. Esse é um debate que eu pretendo ajudar a acontecer na Câmara de Vereadores. Vou aproveitar esse seu último gancho aí para falar de uma outra pauta sua, né, que é sobre a Guarda Municipal, né, você defende a Guarda Desarmada e defende mais integração com as forças de segurança do Estado, as polícias. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque dá uma impressão, não é impressão não, de fato acontece no Rio, que a Guarda Municipal ela atua muito especificamente e não tanto em prol da segurança municipal. Eu queria que você refletisse sobre essa questão e falasse sobre suas ideias nessa linha de a Guarda ser uma força que ajude mais na segurança pública através de algumas ações. Eu acho que qualquer que seja a função pública que se ocupe hoje, tem duas questões que não podem estar fora das suas preocupações. Uma é a questão do clima, outra é a questão da segurança. Quando eu falei da lei das câmaras de vídeo, que eu fui relator da CPI das milícias, eu falei a respeito disso. Eu sou, primeiro, radicalmente contra Guarda Municipal Armada. Eu apoio a reeleição do atual prefeito, mas divirjo desse tipo de proposta, mesmo com o artifício de ter uma parcela da Guarda Municipal. Eu não acho que a sociedade, para ter segurança, precise de mais armas. Agora, por outro lado, a Guarda Municipal pode, sim, jogar um papel importante. Guarda Municipal, para mim, tem que estar distribuída na porta das escolas públicas, na porta das unidades de saúde, nas praças mais movimentadas, orientando, né? O pessoal fala do tráfico de drogas e olha sempre para o alto do morro. Ele é presente na porta das escolas, então a Guarda Municipal pode jogar um papel muito importante. E do ponto de vista da segurança, você também tem recursos tecnológicos tranquilos para que ela funcione como um serviço de inteligência articulado, aí nesse caso, do ponto de vista da informação, com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Mas eu repito aqui, Guarda Municipal Armada, não. A Guarda Municipal expõe, né, a segurança dos próprios guardas municipais. Se o pessoal do crime tem informação de que o guarda municipal pode ser portador de arma, a própria exposição dele é maior. Tem uma experiência com a Guarda que tem dado mais ou menos certo, que é no BRT, né? BRT Seguro. As pessoas, de fato, sentem que a segurança melhorou no BRT depois que passou a ter uma circulação maior de guardas. Isso seria possível em outras partes da cidade, em outros setores? Funcionaria? Alguns guardas reclamam do efetivo, né? Que não tem efetivo para isso. Como é que o senhor pensa desse lado? Não, eu defendo exatamente isso. Eu acho que a Guarda Municipal é importante, tem que ser valorizada. O efetivo da Guarda Municipal para uma cidade com quase 7 milhões de moradores é pequeno, é muito aquém do necessário. E esse exemplo do BRT confirma a tese que eu tenho defendido. Eu acho que você tem que enxergar mais a Guarda Municipal na porta das escolas públicas, na porta das unidades de saúde, em alguns setores de grande concentração de trânsito, ajudando a orientar. Isso é uma coisa importante para melhorar o conforto, a segurança da população. E, repito, mesmo não armada, que ela não deve ser armada em hipótese nenhuma, se ela circula, ela passa a ser detentora de um conjunto de informações, de dados, de situação, que pode, de forma inteligente, repassar, aí sim, para quem tem responsabilidade na segurança, que é a Polícia Civil e a Polícia Militar. Então, eu repito, a Guarda Municipal precisa ser valorizada do ponto de vista funcional, o efetivo dela tem que crescer, tem que se investir na própria formação dos guardas municipais para que eles desempenhem o papel para o qual existe, entendeu? Uma outra pauta do senhor é a educação inclusiva, né?
você fala disso, e em relação também aos profissionais de mediação. Eu já fiz matéria aqui no Diário do Rio sobre a falta de profissionais de mediação nas escolas do município e do estado também, né? Mas a questão aqui é municipal. Quais são as suas ideias para isso, para ampliar a educação inclusiva na cidade e para poder sanar esse problema da falta de mediadores para alunos com alguma necessidade extra, né, que precise de mediadores, pessoas que acompanham o aluno no dia a dia? Como é que o senhor pensa essa ideia, essa falta? Felipe, eu tenho uma ligação da vida toda com o movimento sindical de telecomunicações e o movimento sindical do Rio como um todo. Isso aí não vai mudar, eu eleito vereador, há pautas relacionadas aos trabalhadores que têm a ver com a Câmara Municipal. Por exemplo, eu, quando fui vereador, apresentei um projeto, ele foi aprovado, mas, infelizmente, ele depois foi vetado, e a gente não conseguiu derrubar o veto, que é que os trabalhadores que estejam em seguro-desemprego tenham gratuidade nas passagens. Se ele está desempregado, até para procurar emprego, ele precisa circular melhor. Mas, além de bandeiras já históricas, já antigas, que devem ser mantidas, a gente tem que estar à disposição para subir bandeira nova. Eu estou usando aqui uma praguinha que fala exatamente disso, tem um símbolo do autismo. Essa questão me chegou de várias formas. Na sede do meu sindicato, a gente fez uma reunião com mães, com avós, com pais de crianças e adultos autistas. Tem que a preocupação com a escola e tem que a preocupação depois em como adulto ele vai poder trabalhar. Eu, por exemplo, trabalho em uma instituição que tem um adulto que é autista. Ele estava por ser demitido, nós não aceitamos a demissão, realocamos para uma outra área. E nós fizemos uma roda com mães, avós e pais, muito interessante, muito rica, às vezes você tem que escutar mais do que falar, e vivemos a saga desses pais e mães. Então, por exemplo, as terapias são muito caras, a dificuldade para concluir o diagnóstico, às vezes leva anos, e aí atrasa as medidas que devem ser tomadas. E do ponto de vista da prefeitura, do município, a gente defende a escola inclusiva. Mas defender a escola inclusiva na teoria significa, na prática, você adotar medidas para isso. Então, um professor, numa sala de aula de 15, 18, 20 alunos, 20 crianças, ele não dá conta, se tem aluno autista, de dar a atenção, o acompanhamento que o aluno autista ou com outros transtornos, como TDAH. Então, a função do mediador, ela é fundamental para incluir. Agora, mediador qualificado, enxergado como um profissional importante para a educação, valorizado como tal. Então, essa é uma batalha, essa é uma luta, esse é um debate que a gente vai pautar na Câmara de Vereadores, inclusive tentando criar uma frente parlamentar de atenção à questão do autismo, para não ser uma coisa de um vereador ou de um partido, que una vários partidos políticos. Essa bandeira chegou até mim, até os meus companheiros. É uma coisa curiosa. Quando essa coisa, nossa atenção foi desperta para a questão do autismo, alguns companheiros próximos falaram: Gilberto, não trata disso, não, você não entende do assunto, você não tem história nisso. Eu falei: olha, quando a gente não entende, não tem história, a gente ouve, a gente procura quem está sendo atingido, procura profissionais, mas não dá para virar as costas a uma bandeira que é importante para um número cada vez maior de pessoas. Então, a questão dos mediadores nas salas de aula, para os alunos, não apenas autistas, mas com outros transtornos, é uma luta que a gente pretende travar na Câmara Municipal, umas outras lutas também. E a criação da frente é importante para você dialogar com as mães, com os pais, com os profissionais. Eu acho que o parlamento tem que refletir, você tem que estar lá dentro, nas sessões, nas comissões, mas tem que estar aqui fora também, dialogando com as pessoas, dialogando com a sociedade civil. Você tocou num ponto que eu sempre penso, assim, em relação aos adultos, né, com o espectro autista, porque a criança, apesar de muitos pesares, tem ali algum suporte público de educação e tudo mais, acompanhamento. Quando a pessoa fica adulta, né, como é que faz? Porque tem alguns casos severos que a pessoa mantém como se fosse uma criança ainda, com dificuldades para uma série de atividades que são comuns no dia a dia das pessoas. Existe alguma estrutura pública para atender essas pessoas adultas, autistas, ou não existe? Eu conheço uma privada, eu vou falar de uma privada, mas pública eu não sei se existe. Que eu tenha conhecimento, não existe. É um debate que está iniciando. Eu acho que o debate com relação à atenção às crianças, aos alunos atípicos, que é a expressão que o pessoal utiliza, ele até já é iniciado. Outro dia, eu vi o prefeito Eduardo Paes, eu achei importante isso, anunciar
um centro no Maracanã de atenção a crianças autistas e a sua predisposição de criar outros centros desse tipo. Mas a questão dos mediadores está muito aquém do necessário. Agora, a problemática de como alocar, eu vi o relato de uma mãe que tem um filho com 22 anos que está na universidade e a forma dele se movimentar na universidade é super dificultada. Imagine um posto de trabalho. No Rio de Janeiro, eu vivi uma situação de um profissional, de um trabalhador autista, que não se adaptou a uma função, aí o caminho fácil qual é? Dispensar. E a gente conseguiu ver outro posto de trabalho, outro local, em que ele se adaptou. Então, ter uma sociedade inclusiva significa ter a predisposição no ambiente de ensino escolar, no ambiente do trabalho, nos vários ambientes, de incluir, de entender que todas as pessoas têm como serem incluídas, têm como serem úteis para o conjunto da sociedade. Então, isso é um debate que está por ser iniciado e que a gente pretende contribuir nele. A gente está acompanhando a realidade das crianças, as crianças se tornam adultas. E há também adultos autistas que precisam ser acolhidos, que precisam ser incluídos, inclusive, nos espaços de trabalho. Só para fechar essa pauta, o que tem atrapalhado para ter menos mediadores do que deveriam nas escolas municipais do Rio? Falta de concurso, ou já tem concurso, a prefeitura não convoca, o que tem impedido essa situação? Eu acho que há várias situações. Falta concurso público, falta você definir com clareza que o mediador é um profissional da educação, não simplesmente aloca ou pega um profissional de outra área, é alguém que vai ter um papel. O mediador para autista não é só alguém que ajude ao banheiro, ajude a realocar a roupa, é alguém que esteja trabalhando junto com o professor num processo de ensino. Então, eu acho que faltam duas coisas. Objetivamente, falta olhar um quadro que seja mais amplo do ponto de vista de mediadores. E falta uma discussão maior do perfil do mediador, né, que é um profissional qualificado. Isso é uma coisa que realmente está ausente das discussões e dos debates. Ainda nessa pauta da educação, né, mas agora falando das creches, quase todo candidato que a gente entrevista aqui para vereador fala da falta de creches, da falta de vagas nas creches, e cada um tem uma solução para isso, ou uma tentativa de solução, uma ideia. Eu queria saber do senhor, como é que o senhor pensa para resolver esse problema, porque é um problema que existe, todo mundo fala, então existe. Qual é a sua ideia para melhorar, ampliar o número de vagas nas creches do Rio? Não, eu acho que as coisas têm que ser pensadas de forma articulada. Um dos papéis do vereador, todo final de ano, qualquer parlamento, é discutir o orçamento do ano seguinte. É um debate que a gente tem que fazer sobre o orçamento do município do Rio de Janeiro, como ele, inclusive, é distribuído. Por exemplo, a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro é a região que, inegavelmente, tem tido um crescimento populacional muito maior do que as outras regiões. Mas tem crescido a população e não tem crescido a planta pública. Não tem crescido. Você não mora só dentro de casa. Você mora, digamos assim, num certo sentido, na escola, no transporte, na questão da saúde. Então, a questão das creches também tem que ser olhado desse ponto de vista. Você tem que ter um número maior de creches e tem que discutir a distribuição das creches. Se tem uma mãe ou um pai que mora em Santa Cruz e trabalha no centro da cidade, é preciso que hajam creches também no extremo oeste da cidade. Então, esse é um debate que eu vejo ser feito pouco. Tem a quantidade, sim, tem um número de profissionais maior, principalmente a mulher, tem que ter direito de trabalhar e tem que saber que o seu filho está sendo bem atendido, mas falta um debate, que é como melhor distribuir a planta pública na cidade do Rio de Janeiro. Deixa eu te dar um exemplo. Eu fui vereador no final dos anos 90 e eu presidi uma comissão especial sobre telefonia. Hoje parece ultrapassada, porque era a época da telefonia física. E foi interessante que o jornal publicou o nosso relatório mostrando um mapa da distribuição dos telefones por habitantes da cidade do Rio de Janeiro. Você partia na Zona Sul assim, e ia decrescendo quando chegava na Zona Oeste. E aí, curioso, o orelhão, o telefone público, que supostamente deveria ter mais orelhão em telefone público antes de menos telefone, seguia a mesma lógica. Então, essa questão que a gente mostrou 25 anos atrás,
na telefonia existe também na distribuição da internet, existe também na distribuição das creches, existe também nas unidades de saúde. Então, a gente quer discutir o orçamento da cidade do Rio de Janeiro de forma qualificada, olhando a sua distribuição na cidade. E, repito, a Zona Oeste é a região cuja população tem crescido mais do que outras áreas. Uma outra luta, pauta do senhor, a sua candidatura, é a acessibilidade, né? E, assim, é um problema que eu também fiz matéria aqui no Diário do Rio sobre isso, é uma questão que muita gente reclama, e quem pega ônibus no Rio já deve ter visto essa cena do cadeirante tentar entrar no ônibus e aquele elevadorzinho não funcionar, e a pessoa fica ali um tempão e não sei o quê. Como é que o senhor enxerga a situação hoje e o que pode ser feito na cidade para melhorar a acessibilidade, além dessas coisas óbvias já, né? O que mais pode ser feito para resolver, melhorar um pouco a vida, a qualidade de vida de quem precisa de acessibilidade na cidade? Pouca gente sabe, hoje você vai pegar o metrô, ver lá o elevador do metrô para atender o idoso, a gestante, a cadeira. Não existia elevador em nenhuma estação do metrô até 2008. Eu não sei se você sabe, isso é fruto de uma lei que eu propus na Alerj, foi aprovada, Lei de Acessibilidade nas Estações do Metrô, que uma das consequências foi colocar os elevadores, que é um instrumento fundamental para permitir o embarque e o desembarque. Eu filmei na estação São Francisco Xavier, aqui na Tijuca, um cadeirante que todo dia trabalhava no centro da cidade, ele vinha de forma autônoma na sua cadeira, quando chegava para embarcar no metrô, ele ficava parado, esperando o segurança vir pegar ele no colo. Então, a gente pretende fazer esse debate de forma mais ampla. O Rio de Janeiro, saiu um estudo recentemente dizendo que em 2042 o Brasil terá uma população acima de 60 anos maior do que a população até em 14. Mas isso no Brasil, no Rio de Janeiro já é a partir de 2028. E aumentar a expectativa de vida é importante, mas a expectativa de vida com qualidade, com inclusão. E as ruas têm que ser repensadas no seu traçado, na sua manutenção, as praças têm que ser repensadas e os modais de transporte. Essa conciliação histórica com os interesses dos barões de transporte tem que ser enfrentada. Vou te dizer uma coisa só do ponto de vista do custo, que é uma batalha que a gente pretende fazer na Câmara Municipal. A integração tarifária entre modais que são responsabilidade da Prefeitura e modais que são responsabilidade do Estado tem que acontecer. Não me interessa se o cidadão sai para trabalhar da região suburbana, pega, eventualmente, um ônibus até o centro da cidade, daí tem que pegar um metrô. Como não há integração, ele paga R$ 4,30 no ônibus, R$ 7,70 no metrô, R$ 12 para ir, R$ 12 para voltar, R$ 24, ganha menos de R$ 2.000 por mês. Nós temos que fazer esse debate. Prefeitura e Estado têm que fazer a integração tarifária para propiciar que as pessoas não gastem tanto com o transporte. Esse é um dos debates que a gente pretende contribuir, pautar e contribuir na Câmara de Vereadores. Gilberto, você já foi vereador em outra época e é uma pessoa que está atenta à movimentação política da cidade. O que o senhor acha desse tempo que passou? A Câmara do Rio piorou, melhorou? E o que o senhor espera dessa próxima legislatura? Se tende a ser melhor ou pior do que a anterior? Ou se o senhor acha que não vai mudar muita coisa? Como é que o senhor observa essa movimentação política do Rio nesses quase 30 anos de diferença da sua última legislatura até agora, que o senhor está uma próxima? Olha, eu vou dizer de um outro espaço legislativo importante, que eu tive lá por 14 anos, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eu encontro com deputados veteranos de partidos diversos, pessoas sérias, que eu posso divergir politicamente, que dizem o seguinte: olha, nós éramos felizes e não sabíamos. Nitidamente, a Assembleia Legislativa, que é um espaço super importante, e dito por quem está lá, piorou muito a sua qualidade. Você, se é vereador, você sabe que para apresentar um projeto importante, gratuidade no transporte para desempregado, acessibilidade, você vai precisar dialogar com parlamentares de diversos partidos para aprovar. Tem que ter debate, tem que ter diálogo. O que a gente vê na Assembleia Legislativa não é isso. É baixaria, é agressão, coisa e tal. Eu fui vereador há mais de 20 anos, não tenho vivido a realidade, mas eu acho que a realidade da Câmara Municipal do Rio de Janeiro também é essa.
Então, a gente precisa ajudar a requalificar, respeitando as opiniões e projetos diferentes, mas estimulando um clima de debate, de procura de propostas comuns. Se vai melhorar, eu não sei, os eleitores aí vão dizer, mas eu acho que a esquerda ela tem que ser utópica, ela tem que ser portadora da esperança. Eu sou candidato, não por mim, mas por outros também, eu sempre aposto que a qualidade vai melhorar, que o fruto da votação da população do Rio de Janeiro trará uma Câmara de Vereadores mais qualificada. Aliás, eu queria dizer o seguinte, eu acho que o vereador ele tem uma diferença de perfil, de compromisso, do deputado estadual e do deputado federal. O vereador, para mim, tem que ser o parlamentar mais próximo do dia a dia da população, que mais dialogue com a população. Ele tem que estar lá dentro, presente nas sessões, presente nas comissões, mas tem que estar nas ruas, no casa, dialogando com a população. E, inclusive, tendo um papel de articulador, porque alguém da população, quando vê um problema, ele não olha esse problema da prefeitura, do Estado, da União. Ele quer alguma personalidade política, alguém com algum mandato político que ajude a encaminhar. Então, eu acho que o vereador tem que estar próximo à população para debater as questões relacionadas à prefeitura e para ajudar, eventualmente, a articular com deputados estaduais e deputados federais questões que sejam de respeito do Estado e da União. Eu acabei de dar um exemplo ainda há pouco, que eu acho que é urgente, que é fundamental que se discuta a integração tarifária entre os modais tipo VLT, tipo ônibus da prefeitura e os modais de responsabilidade do Estado, como a barca, o metrô e o trem. Para isso, você, inclusive, tem que se articular com o deputado estadual para fazer esse debate. Então, eu acho que essa é uma contribuição também que a gente pretende dar. Se Deus quiser, eu estou esperançoso, eu vier a ser eleito daqui a poucos dias, já seja... O Ulisses de Guimarães falava, né, que se você acha esse congresso ruim, espere o próximo. Mas a gente tem que ser esperançoso, eu acho que é verdade, mas a gente tem que ser... o que é ruim, que é aquele princípio, isso pode ficar pior, mas a gente tem que lutar, né? Sim. Eu quero dizer para você o seguinte, no dia 30 de outubro de 2022, às 8 horas da noite, uma parcela grande da população brasileira estava tensa, contendo a respiração. E quando saiu o resultado das eleições presidenciais lá de Minas Gerais, que o Lula tinha ganho, muita gente respirou aliviado, porque a extrema-direita tinha sido derrotada. Mas o que está em jogo nessas eleições, a extrema-direita foi derrotada em 2022, o Lula teve o papel, a militância teve o papel, a população teve o papel, mas a direita continua tendo um peso grande. Cresceu, inclusive, o seu peso no Congresso. Agora, nas eleições municipais, esse debate também está em jogo. Eu acho que a esquerda, para mim, simboliza a capacidade de dialogar, de conversar, de olhar o diverso, de olhar o plural. E isso está em debate também nas eleições municipais. A gente precisa derrotar a extrema-direita e os seus contravalores nas eleições do dia 6 de outubro. Em relação a isso, como é que o senhor está vendo essa questão das esquerdas no Rio, né? Sempre tem divergência, isso é normal, mas uma parte está com o Tarcísio, né, apoiando a candidatura do Tarcísio, uma parte do PT está apoiando o Paes. Como é que o senhor está vendo essa movimentação, essa separação, e o que o senhor acha do parlamento? Como é que isso vai se dar no parlamento? A esquerda vai fazer mais vereadores do que espera? Vai rachar, vai dividir voto? Como é que o senhor está vendo isso? Olha, eu digo para você que eu sou sempre esperançoso. Como disse Gonzaguinha, a vida pode ser bem melhor e será. O Tarcísio é um grande político do Rio de Janeiro. Tenho respeito ao seu mandato. Eu encontrei com ele outro dia num bar chamado Bode Cheiroso, aqui na Tijuca, conversamos, tiramos foto. Ele tem um papel importante. Mas, acima de tudo, a gente tem que ter maturidade. Né? Eu acabei de dizer que eu não penso igual ao prefeito Eduardo Paes em tudo. Acabei de dizer que eu sou radicalmente contra a Guarda Municipal. Mas, sem nenhuma dúvida, derrotar a extrema-direita no Rio de Janeiro, nessas eleições do dia 6 de outubro, significa construir a vitória, a reeleição do prefeito Eduardo Paes. Respeito as diversas opiniões, é legítimo, é do processo democrático. Eu fiz uma brincadeira outro dia dizendo o seguinte: o Partido Comunista Brasileiro foi criado em 25 de março de 1922, há mais de 100 anos. Então, a esquerda organizada tem toda uma história já centenária
no Brasil, no Rio de Janeiro, o Partido Comunista foi criado aqui em Niterói, viveu o Estado Novo, viveu 21 anos de ditadura militar, viveu os 4 anos do negacionismo, da crueldade do Bolsonaro, sabe o que significa a extrema-direita, sabe que eles continuam tendo peso, inclusive peso social. Então, todo o esforço nosso tem que ser para derrotar a extrema-direita. Derrotar a extrema-direita na cidade do Rio de Janeiro, assim como em São Paulo, significa apoiar o Boulos, que é do PSOL, lá nós estamos apoiando o Boulos do PSOL, aqui no Rio de Janeiro, no meu entendimento, por mais que se possa ter contradições com ele, significa construir a vitória no primeiro turno do prefeito Eduardo Paes. Gilberto, a gente está chegando no final aqui, eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para quase todo mundo que vem aqui. O que o eleitor do Diário do Rio pode esperar do Gilberto na Câmara dos Vereadores a partir do ano que vem? Primeiro, eu falei aqui algumas bandeiras. Alguém absolutamente solidário à escola inclusiva, alguém solidamente articulado com mães e pais de crianças com autismo e outros transtornos, alguém que vai pegar a sua experiência de muitas leis na questão de mobilidade urbana e retomar, alguém comprometido com todos os trabalhadores, inclusive com os servidores públicos, tanto os efetivos quanto os terceirizados, e alguém que aposta na relação direta com a população e no diálogo. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: eu já tenho 70 anos, já trabalho desde os 14, 56 anos, nunca parei de trabalhar. Nem que fosse simplesmente por não deixar mal, por não as pessoas, que a nossa campanha é uma rede de pessoas que nos apoiam, que colocam a sua cara, a sua credibilidade para apoiar a minha candidatura do 13455, mesmo que fosse só por isso. Porque eu tive em vários lugares que as pessoas me receberam, às vezes não por mim, mas por alguém que me levou. Se você desaparece, não desenvolve um mandato sério, essas pessoas que ficam mal. Então, eu tenho uma campanha construída por muita gente, seja do povão, dos setores populares, seja da classe média, que estão apostando com esperança. Eu tenho responsabilidade com a população e com essas pessoas. Então, podem ter certeza que terá um mandato de vereador que não fará milagre, que não faz milagre, mas que vai exercitar ao máximo a condição de um parlamentar que está colado no dia a dia da população e buscando propostas que tenham relevância, que tenham peso. Eu estava dizendo uma coisa: nós temos que discutir o transporte de uma maneira geral. Em grande parte dos morros hoje, lá no Morro da Formiga, por exemplo, a população desce e sobe de mototáxi paga. E parece que isso aí não é um modal de transporte. Então, o cara, para trabalhar, às vezes ele pega 3 conduções. Discutir a questão da mobilidade de forma ampla é uma contribuição que eu pretendo lutar para dar na Câmara de Vereadores do Rio. E, para isso, a gente precisa aí de espaços, como você está dando para a gente conversar, e do apoio da população. Meu nome é Gilberto Palmares, venho do alto do Morro da Formiga, venho das lutas dos trabalhadores em telecomunicações, fui parlamentar por 18 anos e agora sou candidato a vereador. Meu número é 13455. Obrigado, Gilberto. Valeu pela conversa aí. E você que assistiu aqui essa entrevista, assista as outras também que estão lá no YouTube do Diário do Rio. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Felipe, meu Instagram é Gilberto Palmares. Isso. Quem quiser confirmar as leis e tudo, é só entrar no Instagram, a gente está lá à discussão. Isso aí. Tem outra gente para divulgar? Facebook, Gilberto Palmares, oficial. Qualquer dessas 2 redes tem, a gente dá retorno, vê as leis que a gente aprovou. Boa. Obrigado aí, Gilberto. Valeu, gente. Tchau, tchau. Aquele abraço.